Oi, gente. Boa noite a todos, a todas. Estamos mais uma vez ao vivo em nosso Instagram do Grupo Gelite para mais uma noite de muita aprendizagem, de diálogos. Boa noite a todos, Joana, Ana, Gabi, né? Todos que estão entrando. Então, já vamos pedir que vocês compartilhem, né, essa live com os colegas, a quem vocês acham que a temática interessa, né? Ou aos seus colegas, né, de academia, aos seus amigos. Vai compartilhando a nossa live, que daqui a pouco nós vamos chamar os nossos queridos professores, o professor Wilton Petros e a professora Rosana Pugina para o diálogo, né? Então, um tema super interessante que nós iremos dialogar nesta noite, né? Então, boa noite mais uma vez a todos vocês que já chegaram, os que estão chegando. Aqueles que queiram assistir em outro momento, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu vou começar me apresentando, né? Eu sou o professor Nadson, sou doutor em Educação pela Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, pesquisador do Grupo Gelite e professor da UFAC, da Universidade Federal do Acre, do Centro de Educação, Letras e Artes. O professor Wilton Petros e a professora Rosana já estão conectados. Eu já vou conectar os professores para a gente ir fazendo as apresentações e já iniciarmos a nossa conversa, né? A gente tem muita coisa interessante para conversar nesta noite. Para quem está, né, pelo horário de Brasília, eu estou aqui em Rio Branco, no Acre, então aqui ainda é o iniciozinho da noite, né? Às 18 horas ainda, né? E aí vocês são 20 horas, sejam todos bem-vindos. Eu vou encaminhar agora o convite para os professores. Estou encaminhando o convite para o professor Wilton Petros. Vamos aguardar o professor aceitar o nosso convite. Professor Wilton Petros. Oi. Tudo bem? Eu não estou te vendo. Estou te ouvindo, mas eu não estou te vendo. Não está. Deixa eu ajeitar aqui, tá? Tá. Veja se a sua câmera não está virada. Agora sim. Estava virada. Estava virada, né? Então, eu vou apresentar, todo mundo já conhece, mas eu vou apresentar, né? Professor Wilton Petros. O professor, ele é mestre, doutorando em educação, pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UFAL, PPGE. É professor de língua portuguesa, né, da rede de educação, né, atua no ensino fundamental, no ensino médio, e também é professor da Universidade da UMJ. Né? Depois ele pode falar mais um pouco, mas o professor atua nos cursos aí de pedagogia, né? Tem um diálogo em linguagens. Ele é membro do Grupo Gelite, né? Realiza pesquisa de doutoramento no nosso grupo e também é autor, né, desse texto que nós iremos discutir juntamente comigo e com a professora Rosana, que eu já vou chamar também. A professora Rosana. Deixa eu só localizar. Localizei, vamos lá. Convidar a professora Rosana também para a gente já conversar. A professora Rosana, ela é uma querida. A professora Rosana... Oi, meus queridos! Que saudade de vocês! Saudades, né? A professora Rosana, ela é uma querida parceira do Grupo Gelite e parceira de pesquisa, de diálogos, né? Está sempre conosco, né? E nós vemos assim,
falar da minha parte, mas acredito que do Petros também, né? Esse prazer, esse privilégio de dialogar com a professora Rosana Pugina nesse texto lindo que nós escrevemos e publicamos. A professora Rosana Pugina, ela é doutora, muito bem, ela é doutora em estudos linguísticos, estudos literários, desculpa, pela Universidade Estadual Paulista, né, a Unesp, em Araraquara, São Paulo, né? Professora, ela tem o doutorado dela, foi um doutorado de sanduíche na Universidade Nova de Lisboa, em Portugal, e ela participa de 2 grupos de estudos, né? O grupo de estudos bakhtinianos de gêneros do discurso, pela Universidade de Franca, e do grupo de estudos Filhas de Avalon, né? O grupo Filhas de Avalon é sobre literatura de autoria feminina e é da Universidade do Ceará, não é isso? Estadual do Ceará. Isso, né? Então, nós, né, professor Petros, professora Rosana, sejam bem-vindos a esse momento de diálogo, né? Em que nós vamos conversar sobre esse texto, né? O texto que nós vamos conversar, dialogar hoje é um texto que foi publicado recente, né? Foi publicado recente, em fevereiro, em um dossiê do periódico da revista Letras de Hoje, um dossiê de estudos bakhtinianos contemporâneos, um dossiê muito bacana, né, para quem gosta da temática, dos textos do Círculo de Bakhtin, é um dossiê muito interessante para que vocês visitem lá, revistaseletrônicas.pucrs.br, né, mas se você colocar lá no buscador Letras de Hoje, PUC, né, Rio Grande, RS, né, Rio Grande do Sul, vocês irão encontrar o periódico. O periódico ele foi publicado, datado, a versão 56, número 3, 2021, a última edição da revista 2021, porém ela foi publicada, né, para acesso livre a partir de fevereiro, né? Então, o texto que nós iremos iniciar esse diálogo, né, é o texto Sermões Evangélicos e Idealização do Comportamento Feminino, uma análise bakhtiniana da voz do terceiro no discurso, né? Então, eu vou começar falando um pouco sobre como foi construído esse texto, né? Assim, qual o nosso os nossos dados, né? Como foi que nós coletamos as informações, os dados para análise. E daqui a pouquinho, também, nesse diálogo, a professora Rosana, o professor Petros vai entrando também para conversar conosco. E vocês que estão acompanhando a nossa live podem também interagir conosco através do chat, né? Também coloca aí de onde você se você qual estado, se você é vinculado a alguma universidade, né? Você que vai entrando e, como eu disse, vai compartilhando a nossa live aí para que as pessoas possam ter acesso, né, a essa discussão super interessante que nós iremos realizar nesse momento, né? Então, o nosso artigo, né, Sermões Evangélicos, Idealização do Comportamento Feminino, ele nasce a partir da nossa análise de 3 vídeos, né, vídeos que estão disponíveis na plataforma YouTube, em que nós temos pastores realizando sermões evangélicos, e nesses sermões, os pastores, eles tecem alguns comentários, eles falam sobre, né, o comportamento feminino, segundo a cultura patriarcal, essa cultura neopentecostal, né, e nós, com esse olhar analítico, né, olhando a partir desse olhar, esse lugar, né, da mulher, né? A professora Rosana Pugina, ela discute bastante, né, sobre a literatura feminina, sobre esse lugar da mulher na sociedade contemporânea, né? Essa mulher atual, essa mulher que luta, né? Então ela representa muito bem essas mulheres, né? E nós, eu e o Pedro, somos, assim, como eu já disse, privilegiados de tê-la aqui conosco para esse diálogo. Então, nosso artigo, gente, ele surgiu, né, a partir desse olhar, esse estudo exploratório que nós realizamos a partir da análise desses vídeos, né? E, para além dos vídeos, né, a nossa base teórica do Círculo de Bakhtin, então nós vamos
como diz, né, no nosso tema, né, no nosso título, uma análise bakhtiniana da voz do terceiro no discurso. Então, nós dialogamos com autores do ciclo de Bakhtin, Voloshinov, né, com autoras também, né, da literatura feminina, né, como Beauvoir, né, e outras autores também que a professora traz. Trazemos também no nosso artigo alguns textos bíblicos, né, porque esses sermões eles são fundamentados, né, e validados no seu contexto, né, em que eles são proferidos, com base nesses textos bíblicos, né, muitas vezes, ou quase sempre, dissociado do seu contexto histórico-cultural, né? Então, o artigo é muito legal. Quem, depois da nossa live, já colocou aqui na descrição do nosso card, no canal, o link da revista, mas vocês podem depois, né, fazer essa leitura, escrever para a gente, dizer o que é que vocês acharam, né? A gente gostaria muito de ouvir vocês nesse sentido. Então, já vou aqui passar primeiro para a professora Rosana, já também dar suas palavras aí iniciais, e boas-vindas a todos, né? E a gente vai tecendo esses comentários. E em seguida, o professor Petros também já fala, que o professor Nadson fala muito, mas a gente quer ouvir vocês também. Boa noite para todo mundo. Obrigada pelas palavras lindas, meu querido Nadson. Adorei te ver depois de todos esses meses, né? Ficamos afastados. Petros também, meus amigos de escrita, né? Atualmente, já posso chamá-los assim, né? Então, nós somos estudiosos de Bakhtin e a reflexão mais forte de Bakhtin é sobre o dialogismo, né? E isso é muito interessante na nossa história, porque a gente se encontrou justamente num diálogo como esse, meio maluco, né, de pandemia. E aí um ponto positivo, ao menos, né, na pandemia, se é que a gente pode dizer isso, que nós aqui pudemos ter esse encontro, né? Eu aqui em São Paulo, né, no interior de São Paulo, com a galera do Nordeste, né? Agora que o Nadson está lá no Norte, né? E a gente conseguiu, então, desenvolver esse trabalho a partir de uma ideia muito bacana que os meninos tiveram em trabalhar com os sermões, né, de alguns pastores evangélicos. E aí me convidaram para entrar com a parte de análise, né, do ponto de vista da figura feminina. E aí, então, eu trouxe, né, a baila dos nossos estudos aí linguísticos, a nossa querida, maravilhosa Simone de Beauvoir, né? E ela tem um capítulo específico dentro da obra, a sua obra seminal, né, O Segundo Sexo, que é justamente a mística, né, que é a mulher religiosa. E ela vai dizer que a mulher, ela é ensinada, né, a se ajoelhar, e aí sempre perante uma figura masculina, seja ela física ou espiritual, e daí então a gente entende um pouco desse fervor, né, que as mulheres evangélicas mantêm, mesmo diante de sermões tão agressivos, né, e tão misóginos, como foram esses aí que a gente analisou. Eu queria mandar um oi aí, eu vi que tem gente do grupo de estudos das Filhas de Avalon, um beijo, viu? Obrigado pela presença. Esse grupo é da Universidade Estadual do Ceará, já estamos na segunda edição, também online, né? Outro ponto positivo aí, um diálogo maravilhoso, tem gente do Brasil inteiro e do mundo, tem gente do exterior também nesse grupo, e a gente estuda literatura escrita por mulheres, né? Literatura apagada, infelizmente, historicamente, por ter sido assinada por mulheres. Um beijo, viu? Obrigado pela presença. E aí, Petros? Que prazer. Prazer, eu já estou aqui, meu Deus, ficaria a noite inteira escutando você e o Nadson. Sou admirador nato de vocês, fã número 1. Dividimos esse lugar entre nós três. Quero agradecer à professora Adriana Cavalcante, do Gelite, que está aqui conosco. E dizer que esse artigo mexe muito comigo. Até porque eu venho, né, desse lugar religioso. Na verdade, ainda estou nesse lugar religioso como uma voz no deserto, em meio a tantas
há tantos discursos contrários a, a escutar vozes outras, a democracia. Estou lá dizendo que ainda existe democracia. Né? E o que me fez, o que me moveu, né? Acho que quem cutucou, posso dizer assim, primeiramente o professor Nadson, fui eu, quando escutei pela primeira vez escutei e assisti um dos vídeos o qual analisamos nesse artigo. Mas a história não vem daí, vem de muito antes. Eu li um pequeno livro da fundadora da Assembleia de Deus, a Frida Wiegen. Foi fundadora aqui da Assembleia de Deus a nível nacional. E a Frida, em uma biografia feita por um autor que agora eu não recordo o nome, ele conta algumas coisas trágicas. Por exemplo, que ela gostava de pregar publicamente, gostava de escrever alguns artigos, ela se colocava num lugar que era dito na igreja que era a posição de homens, como, por exemplo, estar no púlpito, estar na plataforma. E ela foi severamente perseguida por causa desses comportamentos. Por isso que estamos falando aqui existe uma idealização, né, de como a mulher deve se comportar na igreja. Muitas vezes nós passamos em algumas igrejas, ainda tem o homem se senta de um lado, a mulher se sente de outro, os homens dominam totalmente a arquibancada, né, o altar, o púlpito. Então a história de Frida Wiegen me chamou muita atenção, porque nos faz pensar o que Bakhtin escreveu aqui, né, no Homem ao Espelho, por exemplo, a vontade de fazer calar e a violência da palavra, da imagem em ausência, do não permitir o outro ser quem ele é e de dizer a sua própria palavra. Então, foi uma honra escrever, né, como o professor Nadson disse, é um artigo polêmico, Adoro! mas assim, de muito esclarecimento sobre essas questões feministas, sobre a voz do outro, sobre quem eu sou, né, e de quem eu posso ser. Lindo, foi isso. Foi isso, né? Então, assim como o Petros, né, diz, né, esse lugar, né, dele, esse lugar de onde ele vem, né, eu também tenho essa relação, né, de crescer nesse ambiente também, né? O que chama a atenção é que já começando a discutir um pouco desse lugar da mulher, né, na igreja, e já entrando um pouco na discussão do nosso texto, a gente observa, né? Eu acho que a primeira é interessante que a gente observa nesse dia a dia, né, nessa observação das mulheres nesse contexto cultural, é que as mulheres, elas têm um papel, né, dentro dessa liturgia de mão de obra, de trabalhar, né, de cooperar, de angariar, né, outros fiéis, né, de fazer todo um trabalho de expansão, né, mas a voz, né, de autoridade, né, e quem decide, né, e quem traz o comando, vamos dizer assim, é a figura masculina. Né? Então, é um trabalho braçal que é entregue também às mulheres para ser feito, né? E que os homens, né, dentro desse contexto, né, e aí a gente começa o artigo
contextualizando, né, essa questão do crescimento, né, do neopentecostalismo, né, do pentecostalismo, né, e de como essa corrente religiosa, né, teológica, né, tem esse modelo de trabalho, né, e de colocar, né, assim, o homem e a mulher em locais diferentes, né, como disse o Petros, né, um em um local privilegiado de destaque e o outro no subtrabalho dentro do contexto em que é organizado, vamos dizer assim, né, a liturgia e toda a organização religiosa. Então a gente começa, né, o artigo trazendo essa discussão, né? Então a gente contextualiza até para que o leitor ele possa ter acesso a essas informações, né, de como é que no Brasil chega, né, essa corrente neopentecostal, né, e que tem realmente crescido, né, nos últimos anos, vamos dizer assim, no país. Mas assim, a gente vai eu vou tentar, Rosana e Petros, já falei com o Petros um pouquinho antes, quero tentar mostrar alguns trechos, né, dos vídeos que nós, pelo menos de 2 vídeos, os menores, um trecho para que também o nosso público possa acompanhar, né? Eu vou tentar projetar aqui para vocês, porque a partir, acho que do vídeo, não sei se vocês querem falar alguma coisa antes, mas assim, a partir do vídeo a gente vai também discutindo, né, a fala, né, o posicionamento, né, o discurso do sermão, né, e fazendo esse diálogo teórico, né, que vocês sabem muito bem fazer, né, trazendo aí as questões bakhtinianas e também a professora Rosana trazendo aí a questão da literatura feminina, né, da mulher, do lugar da mulher. Então, vocês possam passar um primeiro trecho ou vocês querem falar antes alguma coisa? Não, é só um dado que a gente retirou do censo do IBGE, que quase 55%, né, das pessoas que frequentam essas religiões são mulheres. Então, é mais da metade, né, do público que se coloca, né, como evangélico no Brasil, conforme os dados do último censo do IBGE, mais da metade é composto por mulheres, o que reforça, né, as palavras do Nadson agora mesmo, de que, apesar delas serem maioria, apesar delas fazerem todo esse trabalho, né, dentro da igreja, um trabalho mais braçal, inclusive de manutenção, né, da igreja, de limpeza, elas que costumam bater nas portas, né, nos finais de semana para angariar mais fiéis, né? Elas têm todas essas preocupações e essas tarefas, né? Mas aí quando entram, né, de fato, para o culto, né, o momento aí onde nós pegamos, né, os trechos dos vídeos, aí o papel se inverte, né? Uhum. Elas estão no andar de baixo, né? Os homens estão no altar, elas estão todas no andar de baixo. E mesmo havendo pastoras, né, em algumas igrejas, ainda assim, elas não têm o mesmo tempo de fala, né, o mesmo espaço de fala do que os pastores. E aí a gente vai ter também uma questão enunciativa de lugar, né, porque assim como Deus está acima, os homens também estão acima. E as mulheres, nesses vídeos, elas são apenas espectadoras, independentemente de qual seja o papel delas na promoção da igreja, na hora do culto, que seria um momento, né, sagrado, o momento do ritual propriamente dito, elas são colocadas em local abaixo, não só no sentido metafórico, elas estão abaixo mesmo, em relação ao local onde os cultos acontecem. E isso fica bem nítido nos trechos dos vídeos que a gente usou na análise do nosso artigo. Professora, e ainda existe uma polêmica da mulher ser ou não pastora. Ainda existe uma grande polêmica em algumas igrejas evangélicas, principalmente as tradicionais, as maiores, né, que esse papel da mulher ser pastora é muito debatido, tá? E traz muita confusão para o meio da igreja. Porque a mulher, para quem convive em um meio religioso, a mulher dentro da igreja foi reservada a estar no círculo de oração, né, que é um momento de oração entre as mulheres,
e o louvor, em alguns momentos, e a limpeza da igreja e a comida, a alimentação, né, muitas vezes, da igreja. E se cria, né, ou se propaga, prolonga aquela história. Ó, por exemplo, estive uma vez em uma casa de evangélicos e os homens estavam na sala, tá? E as mulheres na cozinha. E uma das pessoas, um dos rapazes que estavam lá na sala, pediu para ir para a cozinha, né? E ficou mal visto, porque aquele lugar era o das mulheres. O do lugar dos homens era na sala, conversando sobre assuntos como futebol, né? Até porque para uma mulher falar sobre futebol é mal vista. A divisão de atividades, né? Algumas atividades para mulheres dentro da igreja não é muito bem vista, né? Então, existem aquelas caixinhas. E tanto também como colocam os homens, quanto colocam as mulheres, e isso causa certa opressão. E existem, inclusive, as bíblias, né? As bíblias que são azuis, que são para os homens, e as bíblias rosa, que são para as mulheres. Por quê? Azul é cor de menino e rosa é cor de menina. Uhum. É verdade. Pois é. E essas divisões, é importante a gente sublinhar, conforme a Simone de Beauvoir. Desculpa que as minhas gatas estão aqui num frenesi. Inclusive a preta chama Simone de Beauvoir. A Simone de Beauvoir fala sobre essas questões das divisões de trabalho, né? Que vem desde a infância, começa no furo da orelha, né? A primeira violência de gênero que a menina sofre é o furo na orelha, né? Porque é feito sem consentimento. E depois, né, as bonecas para as meninas, os carrinhos para os meninos, e a roupa rosa e a roupa azul, né? Isso não é biológico. Essa é a principal discussão da Simone de Beauvoir lá no Segundo Sexo. Tudo isso é cultural, tudo isso é ensinado. E aí esse exemplo que o Petrus deu agora sobre essa divisão espacial, né? Mulheres na cozinha, que é a representação máxima do ambiente doméstico. Inclusive, num dos vídeos, né, que a gente analisa, o pastor, ele carimba mulheres que sabem ou não fazer café. E as que não sabem fazer café têm que aprender. Mesmo que para isso seja necessário utilizar uma espingarda, né? Então, mesmo que se houver a necessidade de violência, ela vai aprender a fazer café. E as outras que sabem fazer café já têm uma vantagem, né, bem grande em relação àquelas que não sabem para conseguir um bom casamento dentro desse contexto religioso. Existe o café, como ele diz, né? O chafé, existe a lavagem de espingarda. Então, exatamente, apoia aí um discurso de violência. Se você não souber cozinhar, se você não souber... Você, mulher, você, Rosana, você sabe cozinhar? Então, você está pronta para casar. Não sei. Mas por que o homem também não pode cozinhar? Né? Mas é isso, pergunta. exatamente isso. Esses dias eu estava assistindo um vídeo em que um homem estava varrendo a igreja. E as pessoas que estavam lá chegaram a filmar como um evento grandioso, né? E ficaram admirando. Nossa, isso é um homem de Deus, isso é um exemplo a ser seguido. Quer dizer, nenhum homem ajuda a mulher em casa, né? Nenhum homem pode varrer a igreja? Como assim? E pelos discursos que a gente viu, essa divisão está tão naturalizada que, inclusive, nesse vídeo aí do chafé, né, a plateia ri. Então, as mulheres, além de tudo, né, além de elas serem intimidadas, né, com esse discurso misógino, a plateia, elas ainda são colocadas na posição de chacota, né? E a plateia, como eu disse, né, formada por uma população majoritariamente feminina, compra a ideia e ri também.
porque é um comportamento completamente normalizado. Aí entra, antes do professor colocar o vídeo, já lembro agora Sim. da voz do terceiro do sujeito, que o Bakhtin vem ressaltar, que quando vi esses vídeos, quando vi esses contextos, participei de muitos contextos violentos, falo não de uma violência da palavra, né? Principalmente de ausentar a mulher de falar a sua palavra. Alguns pastores, alguns irmãos, vamos falar assim, dizem, você para casar tem que cozinhar e fazer o seu papel assim, assim. Ou seja, você tem que lavar roupa, você tem que levantar cedo, lavar roupa, cozinhar para o seu marido, agradar o seu marido, tá? E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, é Deus que diz. Então, automaticamente, entra um terceiro sujeito nessa discussão que é irrefutável. Porque quem acredita nisso, né, está envolvido nesse meio, tem medo de... Quem é que quer ir contra Deus? Se é Deus que está dizendo, então vamos todos nos calar e fazer o que ele quer. Ser submissa, né, as mulheres. Vamos fazer isso direitinho, agradar os nossos maridos. Inclusive, nas relações sexuais. Inclusive. Porque é pregado também que é um dever. Uma obrigação, na verdade. O mais impressionante disso tudo, porque eu não sou religiosa, né? Eu sou ateia. E, claro, os meus estudos também, se eu fosse religiosa, imagina, né? Eu ia estar completamente maluca, né? E eu fui ter contato com esse contexto por conta do artigo, né? E, claro, depois eu fui ver outros vídeos, né? E fui me inteirar um pouco mais sobre esses contextos. E, no final das contas, para mim, Petrus e Nadson, o mais impressionante é que como pode reverberar no século XXI um discurso justamente baseado nessa terceira voz, né? Que é a Bíblia, que é a religião, que é o próprio Deus, muitas das vezes, né? Que entra como uma justificativa, né? Nesses discursos misóginos, que é medieval, né? Numa época em que as pessoas eram analfabetas, né? As pessoas não tinham acesso à cultura, não tinham acesso à informação, não havia higiene, né? Era um outro mundo, era uma outra realidade, inclusive chamada popularmente de Idade das Trevas. Uhum. E como que é possível esses mesmos discursos, baseados em Gênesis, né, principalmente, a velha história da costela do Adão, né, colar, né, até o século XXI. E aí, sobre a costela do Adão, só uma curiosidade, um dos livros que eu utilizei, né, na parte do debate sobre a questão da mulher, é um livro de 2 padres inquisidores alemães, que foi meio a Bíblia da Inquisição em relação à caçada às bruxas, né? E neste livro, para justificar a caçada às bruxas, eles retomam Gênesis, né? Gênesis, como a gente já disse, que é até meio um clichê, né? Os discursos todos voltam em Gênesis. E eles dizem que a costela de Adão, que foi utilizada para criar Eva, não era uma costela boa, era uma costela torta. Por isso que as mulheres caem mais facilmente na tentação, por isso que as mulheres são pecadoras e tal e tal. E daí surge a palavra feminino, que até hoje a gente utiliza para designar as mulheres, que significa etimologicamente fé minus, menos fé. Olhem isso. Até hoje, nós utilizamos uma palavra marcada por padres inquisidores para demonstrar o que é o gênero feminino, a partir do olhar cristão, a partir do olhar da fé cristã. E é justamente isso que nos mantém, agora eu estou falando eu e todas as mulheres, como as filhas de Eva, né? Continuamos, ou somos santas, como a Virgem Maria, ou somos puta, né? Como Maria Madalena. É termo para nós, né?
É verdade. Bota o vídeo aí, Natson, para todo mundo ver o absurdo. Vamos lá, tentar aqui. Ninguém vem para ensinar, quem tem que ensinar sou eu. Quem tem que ensinar sou eu. Você já aprendeu a fazer café? Tem que aprender a fazer café. Tem mulher que não sabe fazer café e tá enxerida para casar. Vai aprender a fazer café primeiro? Oh, glória! Porque tem café, tem chafé e tem lavagem de espingarda. Tem que aprender a fazer café. E além das Será que palavras em ele si, sabe né, fazer nós café? também falamos. Então, e nós falamos também no nosso artigo, o Nadson depois coloca aí os outros vídeos, se for possível, que em determinados momentos vem um ímpeto, né? Eles são muito agressivos, inclusive na forma como, não só no que eles falam, mas eles são agressivos também na forma como falam. E se a gente acompanha o vídeo todo, é claro, a gente precisou fazer recortes, né? Porque o artigo ele tem um tamanho, né? Obviamente, todo mundo sabe disso. Então a gente precisou delimitar um corpus. Mas se a gente vê todo o vídeo, em todos os momentos em que ele vai se referir à mulher, são exatamente esses momentos em que ele se mostra mais exaltado, né? E tem todo esse discurso, né, desse trabalho doméstico, das roupas, das vestes, né? Como a mulher deve se vestir para que ela seja aceita, né? Para que ela tenha o pudor, né? Porque se ela não vai se vestir da maneira como ele ensina e ele diz, né? Essa mulher, ela vai ser, ela tem o seu valor diminuído, né? Naquele É. contexto, né? E usam sempre o pronome. É ele. Tem ele no meio de mim e você, Rosana. E você não pode, né, entrar em choque comigo, porque primeiro, eu sou homem. Segundo, eu sou uma autoridade espiritual, autorizada por Você é a Deus. cabeça, Sua você é a casa, cabeça. bem lembrado. Eu sou a cabeça, então você precisa primeiro me escutar, porque Deus mandou eu te dizer. Então, como é que você vai me refutar se Deus, o Todo-Poderoso, disse que é assim? E essas igrejas, isso também é medieval, né? Elas se alimentam do medo que as pessoas têm do pecado, do inferno, né? Claro, Que é claro. uma alegoria criada por elas mesmas. Se E não isso tiver incide, né, medo, fortemente. não tem Se não tiver resultado. medo, não funciona. Exatamente. Né? E isso vem, gente, daquela discussão também, né, da Eva, né, a Eva pecadora, que é Adão e Eva, foi Eva culpada pelo pecado. Eva que trouxe o pecado, a perdição para a humanidade, Pecou né? primeiro. Então, isso começa, como você Exatamente. disse lá no Gênesis, essa discussão, né, e que até hoje é sustentada, né, porque assim, e como você disse, esse motivo de chacota, né, diz, não, mas foi a mulher, né? Mas as mulheres sofrem dessa forma, essa opressão, elas não podem ter voz, elas não podem ter esse lugar de destaque, porque a mulher foi a culpada, a mulher que trouxe a perdição para toda a humanidade, né? Através de Eva, como sendo a primeira mulher, a primeira a mãe de todos, né? Como é dito. Então, tem essa discussão muito forte hoje ainda, né? Hoje ainda é muito forte e, como você disse, ela é utilizado tanto para impor a autoridade do homem, como também para esse assédio, né? essa chacota, esse motivo do riso, né? Que a mulher ela não, porque assim, quando a mulher ela tenta, vamos dizer assim, quebrar, furar essa bolha e sair desse lugar, né? De opressão, aí eles vão usar justamente esse discurso de que não, ela não pode, porque
é menor, porque representa o pecado, porque representa essa primeira mulher pecadora, né? E que o homem, É isso o homem acabou pecando, foi a mulher, né? Então foi a mulher, você é a culpada. Né? Então tem toda essa discussão também. Nós colocamos alguns textos bíblicos, né, em contextos, em outra era, em outro momento, em outra cultura, né, também patriarcal, também de uma cultura opressora, né, à mulher. E, como, por exemplo, como as mulheres devem estar, né? Como as mulheres devem estar nas reuniões, né? Que a mulher tem que estar calada, né? Porque a mulher não pode falar, né? A voz da mulher, ela não tem peso, não tem autoridade, não tem validade, né? Então, é a os textos, né, interiorização. bíblicos, né? E como o Petros, né, iniciou essa discussão, o terceiro, né? A voz de autoridade, né? Porque não sou eu quem estou dizendo, né? Então, se você quer contestar, não vai contestar comigo não, tá? Eu estou isento disso, né? Eu estou falando e tenho autoridade por detrás, né? Tem uma autoridade que é irrefutável, né? Então, a todo tempo essa opressão, né? Essa humilhação, né? Do ponto de vista, né? Da voz, né? E do posicionamento e do trabalho da mulher nesses contextos. É o discurso monológico, né? Como diria o Bakhtin. Inclusive, quando ele estuda lá o carnaval na Idade Média, né? Que ele vai estudar o Rabelais é visto, né? Como uma má influência, né? Porque ele coloca a religião em xeque, né? Nos seus textos durante todo o tempo. E o Bakhtin foi justamente estudar o Rabelais e fez críticas, né? A esse monologismo, né? Porque o Rabelais ele é da passagem da Idade Média para o Iluminismo, né? Da Idade das Trevas para a Idade das Luzes, um momento em que a sociedade também estava acompanhando essa mudança, né? Do teocentrismo para o antropocentrismo, e justamente por isso Rabelais faz todas essas críticas ao discurso religioso, né? E aí Bakhtin, então, vai apontar essa questão desse monologismo, né? Um discurso fechado, um discurso que se reforça a si mesmo, que não se abre para o outro, e aí a gente volta, né, nessa palavra que a gente já falou algumas vezes, que é o irrefutável, né? A utilização de uma voz maior, de uma voz da cultura, claro, dentro dessas religiões, né? Para quem está de fora, talvez seja mais fácil perceber, mas quem está dentro dessa cultura e normaliza, né, essa cultura, não tem nada demais, né? Porque é assim mesmo. E aí o reforço desses papéis sociais que a Simone de Beauvoir diz, além da questão dos comportamentos, a vestimenta, né? O Nadson já falou brevemente sobre isso. A Simone de Beauvoir tem um texto muito bom sobre a questão das vestimentas. Ela vai dizer que as vestimentas femininas são todas feitas para atrapalhar a liberdade do corpo feminino. Imaginem, salto alto, os vestidos que o zíper é atrás. Não tem nenhuma roupa masculina que o zíper é atrás. Os vestidos femininos são todos com zíper atrás, né? A saia curta, ou mesmo a saia evangélica, né? O modelo evangélico até o joelho, que também é bem justo no corpo, dificulta, né? O movimento do corpo feminino. Uma leitura muito literal da Bíblia, né? Naquela passagem que diz que o cabelo da mulher é o seu véu, né? Fazendo uma analogia aí a uma castidade, né? Uma virgindade, né? Então, assim, é uma leitura sempre muito literal, e o que eu vou falar agora talvez seja um pouco forte, peço desculpa se alguém se ofender. É uma leitura muito literal de um texto literário, que não pode ser lido assim. Mas eu entendo o motivo dessa leitura tão ao pé da letra. É conveniente ao patriarcado, né? Inclusive, quando falamos dessas autoridades. Ah, mas anjo não tem sexo. Mas todos eles têm nome masculino, né? É Rafael, é Gabriel, é Miguel, não é? E os padres, os papas, os pastores, os apóstolos, né? São todas figuras masculinas. E as figuras femininas, como eu falei agora mesmo, Dalila, Jezabel, Eva, Maria Madalena. E do lado oposto, a Virgem Maria, que, olha,
concebeu sendo virgem. Vejam isso. Olha como que a leitura literal ajuda o patriarcado. Olha, ela é mãe, ela concebeu o Filho de Deus, mas ela se mantém casta. E é por isso que dentro dessa cultura, esse discurso conveniente, né, ainda cola. E aí, quando a gente chega lá no final da leitura da Beauvoir, que ela diz, as mulheres só vão conseguir sair desse lugar com independência financeira. E aí a gente chega no vídeo aí, que eu espero que o Nadson consiga colocar, que é o do famoso lá, Edir Macedo, em que ele diz que a mulher, inclusive ele usa as filhas dele, para vocês terem ideia, que as mulheres podem estudar mais ou menos até o ensino médio. Tá bom, ele fala, tá bom. Por quê? Uma mulher que tenha feito uma graduação, que tenha sua independência financeira, que saia desse quadradinho, né, neopentecostal ou pentecostal, o que ela vai fazer? Ela vai negar isso, né? Ela vai buscar sair desse lugar. Então, não é interessante para o patriarcado que a mulher tenha sua independência financeira, porque a partir da independência financeira, ela vai ter todas as outras independências. Emocional, se ela tiver filhos, ela vai ter condição de sustentá-los, não vai precisar mais depender da figura masculina, ela vai conseguir ter a sua liberdade, inclusive de lugar, né? O seu espaço, e aí vem mais uma referência aí. A Virginia Woolf, né, quando ela diz num teto todo seu, que a mulher, para escrever, ela precisa de um lugar para ela, porque os afazeres domésticos toda hora atrapalham a mulher, enquanto que o homem tem o seu escritório, e ninguém entra lá se ele não der autorização. Então, todas essas dificuldades, para uma mulher independente, elas diminuem muito. E aí elas vão colocar em xeque todos esses discursos, né, que a gente analisa aí no nosso artigo. E é interessante que o Edir Macedo, né, ele diz, né, é toda uma preparação desde cedo, né? Ele diz assim que as filhas desde o high school, no máximo high school, né, porque foi fora do país, né? E assim, porque ela iria casar futuramente e esse marido poderia não ter um curso superior, né? E ela seria maior do que o marido, né? Então, tem toda essa não ia conseguir uma casar. preparação, né, antecipada para que lá na frente ela não tenha um relacionamento com alguém que tem uma escolaridade, uma formação, uma titulação menor que a dela, porque senão essa mulher vai sentir-se superior, né? Ela vai sentir-se que ela tem mais conhecimento, ela vai ter uma voz de autoridade, né, sobre o homem. Né? Então, é toda uma preparação, né? Mesmo antes, com as filhas solteiras, né, adolescentes, já preparando e treinando as filhas, né, para elas ter esse tipo de relacionamento no futuro. Né? Eu já estou com o vídeo aqui prontinho, a gente pode ver, né, e a gente, a partir daí, vai comentando. Vou falar para vocês, você não leva a mão, não, mas eu vou falar para vocês uma coisa que é forte, precisa vocês saberem. Quando nós fomos para fora, lá nos Estados Unidos, as duas, eu falei, vocês vão fazer o high school, que é apenas o ensino médio, vocês não vão fazer faculdade. A Esther me apoiou. Mas os parentes acharam absurdo. Por que vocês não vão fazer faculdade? Porque se você se formar numa determinada profissão, você vai servir a si mesmo. Você vai trabalhar para si. Mas eu não quero isso. Vocês vieram para servir a Deus. Eu quero que vocês sirvam a Deus. Entendeu o que eu estou falando? Não estou contra você estudar e se formar, não. Mas no caso delas, eu não as criei para servir a si mesmo. Eu as criei para servir a Deus. Então, não, você vai fazer até o ensino médio. Depois, você vai, se você quiser fazer a faculdade, você que sabe. Mas até o seu casamento, você vai ser apenas uma pessoa de ensino médio. Porque, deixa eu falar para você,
Cristiane, vem cá, Cristiane. Não. Se ela fosse, presta atenção, na minha visão, se ela fosse doutora e tivesse um grau de conhecimento elevado e encontrasse um rapaz que tivesse um grau de conhecimento baixo, ele não seria o cabeça, ela seria a cabeça. Não é isso? E se ela fosse a cabeça, não serviria à vontade de Deus. A Esther falava para mim assim, não, eu quero que as minhas filhas casem com americanos que são corteses, que são educados. Eu era um grosso. Ela não. Eu tenho certeza que se casar com um americano, eles vão abrir a porta do carro. Eu falei, não, eu quero que as minhas filhas casem com macho. Um homem que tem que ser cabeça, eles têm que ser cabeça, porque se eles não forem cabeça, o casamento deles vai estar fadado ao fracasso. Mas não é isso que se ensina hoje. O que se ensina é o seguinte, minha filha, você nunca vai ficar sujeito a um homem, não é assim. É ou não é? Você não vai ficar sujeito a um homem. Tá bom, então vai ficar sujeito à infelicidade. Porque não existe família, não existe casamento, não existe felicidade, a mulher cabeça e o homem todo. É fracasso. Tanto é que ninguém deve ter mulheres aqui que sabem disso, que sabem o que eu estou falando. Tem mulheres inteligentíssimas que não conseguem encontrar cabeça. Verdade? Sim, não! Sim, não! Gente, como é que uma pessoa que tem uma cabeça lá em cima, uma pessoa assim, vai se submeter a uma pessoa que está aqui? Eu vou ver isso aí 10 vezes, 1000 vezes e não vai entrar na minha cabeça. Aqui está a Porque ele ainda usa as filhas. nós vivemos, nós somos E aí, eu que... Veja só, em Bakhtin, 2011, na página 333, Estética da Criação Verbal, né? Ele vai definir o que é o terceiro sujeito do discurso. Todo enunciado tem sempre um destinatário, de índole variada. Graus variados de proximidade, de concretude, de compreensibilidade. Cuja compreensão responsiva o autor da obra do discurso procura e antecipa. Ele é o segundo. Mais uma vez, não em sentido aritmético, ou místico, né, como ele diz mais abaixo. Contudo, além desse destinatário segundo, o autor do enunciado propõe com maior ou menor consciência um supradestinatário superior, terceiro, cuja compreensão responsiva, absolutamente justa, ele pressupõe, quer na distância metafísica, quer no distante tempo histórico, um destinatário como escapatória. Por isso que a questão vem entre aí a questão do cronotopo, né? Por exemplo, eu sou assim porque minha mãe foi assim. Então, eu tenho que ser assim, né? Então, toma pontos históricos, ele diz, um destinatário como escapatória. Ou seja, ele usa uma voz de autoridade, como Edir Macedo está falando aí, né, como nós já comentamos várias vezes, em que é irrefutável. Tá? Eu quero que minhas filhas sirvam a Deus. Se ela fizer faculdade, se elas fizerem faculdade, serem doutoras,
elas não estão fazendo a vontade de Deus. Não sou eu que estou falando, é Deus. É verdade. Então ele diz mais, um destinatário como escapatória, em diferentes épocas e sob diferentes concepções de mundo. Esse supradestinatário, sua compreensão responsiva idealmente verdadeira, ganham diferentes expressões ideológicas concretas. Deus, a verdade absoluta, o julgamento da consciência humana imparcial, o povo, o julgamento da história, etc. Né? Então, sempre estamos pensando, né, em tomar a palavra do outro, fazer com que o outro desapareça da cena, mas eu não sou culpado. Edir Macedo pode dizer isso. Né? Eu não sou culpado. Vão ler a Bíblia. Né? Vocês precisam se aprofundar. Hã? Tá lá na Bíblia. Tá lá. E agora? O que é que vamos dizer? Na verdade. E o problema, voltando à questão do literal, como você falou, Rosana. Pegar pontos isolados, tá? E pregar literalmente. Por exemplo, eu me lembro, eu escrevi um artigo, tá? Também numa revista Humanidades e Inovação, em que eu fiz uma análise daquele enunciado Bela, Recatada e do Lar, tá? Em que as mulheres, esse Bela, Recatada e do Lar traz aí eventos históricos, principalmente questões de comportamentos europeus para as mulheres. As mulheres belas e o que é ser belo? Né? O que é ser belo? A gente pode meditar nisso. Magra, alta, branca, rica, não é? Então já vamos ter grandes problemas aí. Recatada, uma mulher que sempre está no seu lugar de silêncio. E do lar, mais silêncio ainda. A mulher não podia trabalhar, não podia votar, tá? Não podia falar como você está falando hoje aqui, isso é um grande problema. Não, eu ia estar lá batendo uns bolos agora, né? É verdade. Lavando uma roupa, lavando uma louça. Aqui é que eu não ia estar, né, Petros? Pois é, né? Aí temos aqui a participação, né? Rosana, Que a Simone... Oi, pode falar. você ficou sem áudio, mas agora voltou. Ok, e agora? Voltou. Voltei? E olha que a Simone de Beauvoir falou tudo isso em 1949. Olha, o ano passado eu apresentei a aula no grupo de estudos das Filhas de Avalon sobre a Simone de Beauvoir. Foi a minha aula. E eu trabalhei justamente o Segundo Sexo, volume 2, onde está esse capítulo que a gente utilizou no artigo. E o grupo, já fica a dica aí, quem se interessa por literatura assinada por mulheres, tem um canal no YouTube onde estão disponibilizadas todas as aulas e todos os materiais do grupo. É muito bacana. E aí, quando a professora responsável postou o vídeo da Simone de Beauvoir no YouTube, aí saiu do grupo, né? Ficou público. Passaram uns dias, ela me chamou, falou assim, nossa, tem um homem lá falando um monte de coisa absurda sobre a Simone de Beauvoir. Mas como eu não sou especialista, eu queria que você me falasse. O que eu respondo? Porque ele está falando coisas absurdas. Aí eu fui lá ler o que ele tinha escrito. É exatamente esse tipo de ataque. Porque essa mulher escreveu o que o patriarcado tinha que ouvir desde os primórdios da humanidade, numa época em que ninguém falava. Nenhuma mulher falava. E ela falou. Tem um capítulo sobre a mulher lésbica. Imaginem isso em 49. Um capítulo sobre a prostituta. E nesse capítulo ela faz uma comparação com a mulher casada.
Ela fala, na cultura patriarcal, o que diferencia a mulher casada da mulher prostituta? As duas estão em relações mediante o dinheiro. Imagine essa mulher escandalosa. A mulher mística, que é esse capítulo que a gente usou, que ela diz que o lugar da mulher no patriarcalismo é estar ajoelhada. Por isso que existe carolas, mas não existe homem carola. Existe só mulher carola, pode ver. Inclusive na Igreja Católica. Porque não se espera essa devoção do homem, mas se espera da mulher, porque a figura é masculina. E ela falou tudo isso em 49. E agora, ano passado, gente, 2021, lá no vídeo sobre a Simone de Beauvoir, um homem foi falar as mesmas coisas que a Simone de Beauvoir ouviu lá em 49, quando ela lançou o Segundo Sexo. Quer dizer que o nosso inimigo ainda persiste, né? O patriarcado ainda está muito forte. É por isso que a gente tem que continuar escrevendo, e fazendo essas lives e debatendo, porque, como diz o ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é? Pois é, nós temos aqui participação, né, no chat. Santa Paixão escreveu aqui, ó. É muito interessante tentar entender como que a sociedade deixou de ser matriarcal e passa a ser patriarcal. Daí você entende que tudo passa a ser feito, né, ela coloca entre aspas, para que a mulher continue sendo dominada, né? E o Eu Lima... A Santa é do grupo. A Santa é do grupo Filhas de Ávalo. Um beijo. Obrigada pela presença, minha querida. E Eu Lima, ele coloca aqui também, né? É muito absurdo em um único vídeo, é verdade, muito absurdo. O Raul é do grupo Gelite, né? Faz doutorado, ele escreve aqui, falando para fiéis que até mesmo o ensino médio é algo distante, né? Nós temos, né? Então, e aí, assim, acaba criando essa referência de que você estudar, você se especializar, você fazer uma graduação, mestrado, doutorado, isso vai desvirtuar você, né? Você vai se afastar da divindade, de Deus, né? Porque os estudos vão proporcionar esse afastamento, né? Então, nós temos outro vídeo, não vai dar para mostrar ele devido ao nosso tempo, mas outro sermão, por exemplo, que é justamente sobre isso, né? Então, quando Oliveira, ele vai dizer o seguinte, né? Nunes, ele vai dizer o seguinte, que a mulher tem que aprender a fazer bolo para o marido, fazer a comida para o marido, né? Vai falar que a mulher e o jovem que estuda, que se especializa, que vai para a universidade, vai se afastar, vai se desvirtuar do caminho, né? Então tem toda essa... Vira tudo feminista, vai para a universidade, vira tudo feminista, ele fala. Vira tudo feminista, né? Chega chamando o pastor de fascista, de nazista, não é? Então nós temos... É risível. Né? E aí, assim, utilizando os textos bíblicos fora de contexto, né? Aplicando a uma sociedade, né? Que não é a mesma, né? A um sistema que não é o mesmo, né? Utilizando textos, por exemplo, no nosso artigo, nós colocamos alguns desses textos bíblicos, né? Que a partir da Bíblia eles alguns não citam, como Edir Macedo, ele não cita, né? Ele não diz, tá lá escrito, mas assim, ele... mas não é o Edir que está falando, né? Então, e assim, se desobedecer, não é a mim que está desobedecendo, né? Então, é uma ameaça, né? É uma ameaça desse afastamento, né? E quem ousar falar contra ou se posicionar diferente daquele ensinamento, está afastado, está distanciado, né? É o herege, né? Então, nós temos essa discussão no nosso artigo, né? Então, é muito... procurem o artigo na revista, né? Façam essa leitura. Acho que tá lindo o artigo. Está muito lindo, tá lindo, né? Muito lindo o nosso artigo, né? Fala, nós colocamos, né? Tem deixa eu ver aqui no nosso artigo, onde nós falamos sobre, né? Onde a gente faz a análise de sermões, né? Acerca dessa idealização do comportamento feminino, né? Nós colocamos textos, por exemplo, né? Que
como tem aqui, né? 1 Timóteo 2, a mulher aprende em silêncio, nesse silenciamento, né? E quando o vídeo de Lima, o primeiro que nós reproduzimos aqui, ele começa justamente a sua fala dizendo: ninguém aqui vai ensinar, quem está aqui para ensinar sou eu. Ou seja, ele invalida todas as outras pessoas que estão ali naquele lugar, né, dessa capacidade de ensinar, de contribuir, de ter um posicionamento, de ter voz. Né? E aí no texto, no artigo, nós colocamos: a mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição. Né? E dentro da religião, né, esse texto ele é utilizado justamente para que a mulher não tenha voz. Aí continua o texto, né, quando a gente vai continuar a leitura do texto, vai dizer assim: se a mulher quer falar, que fale com o seu marido em casa. Né? Que esse marido tem que avaliar, analisar o que é que essa mulher está falando, tem que passar por essa avaliação do marido que é superior, né? E aí, se ele achar que é interessante, esse marido leva essa voz, ele levando, né? Porque a mulher não pode chegar lá e falar. Né? Então, é muito interessante. Sobre isso, um exemplo muito prático. Caiu agora, em 2022, a lei que exigia que a mulher pedisse autorização ao marido para fazer laqueadura. Acabou de cair, no século XXI. Então, a gente está falando da ciência, da medicina, mas olha como que o contexto bíblico, como disse o Nadson, outro contexto, uma outra sociedade, um outro momento histórico ainda reverbera até o século XXI e força as mulheres a terem autorização do marido para fazer um procedimento no seu próprio corpo em relação ao seu próprio controle de natalidade. Eu acho que isso é o mais impressionante, né? Quando a gente fala desse assunto, né? Eu comecei a live falando isso e eu volto nisso. É um corpo violentado, né? Colar até hoje isso. A mulher, na verdade, não é própria, o seu corpo é de outrem, né? Ela não manda em si. Voltamos lá a palavra de Macedo, que achei muito engraçado. A minha esposa, ele diz, queria que as minhas filhas casassem com americanos. Americanos cordiais, gentis, que abrissem as portas do carro para minhas filhas. Mas eu não quero, porque isso não é coisa de macho. Né? Ou seja, ser gentil não é coisa de macho. O que a gente entende por isso? O que a gente poderia inferir? Que ser macho tem que ser violento? Né? Gritar? Impositivo, né? Violento. A masculinidade tóxica, né? Porque ao mesmo tempo em que há um estereótipo de mulher, esse estereótipo vem de uma fala masculina tóxica, né? De uma construção dessa masculinidade tóxica, né? Essa questão de não dar o lugar de fala, né? Não dar o microfone, não deixar as mulheres falarem por si mesmas, a questão da divisão espacial, a divisão de tarefas, né? Essa questão da violência, além da fala ser violenta, trazer elementos já literalmente da violência, né? Como a questão da espingarda. E outra coisa também, né? Esse medo, que também é típico da masculinidade tóxica, né? Em relação a ser confundido com gay, por exemplo, o cara que, sei lá, por acaso possa ser gentil, e isso faz com que ele seja visto de uma forma negativa, porque ele pode ser gay por ser gentil, né? Não tem como você projetar a imagem do feminino sem o masculino. E aí a gente percebe que nesse jogo de espelhos aí, ambas as representações são tóxicas, né? É que no caso das mulheres, o peso é maior, porque a gente sabe das violências todas que essas mulheres vivem, inclusive estupro marital, né? Inclusive feminicídio e questões mais sérias. Mas os homens também sofrem, porque são imposições de gênero que tiram do homem a possibilidade deles serem eles mesmos, porque eles precisam estar sempre usando essa máscara, né? Precisa se vestir desse machismo, né? Desse machismo para mostrar que é macho. Né? Para ser visto como homem, para ser o macho, né? Porque só é macho se for machista, né? Se não for, não é macho.
né? isso. Nesse sentido, É justamente né? isso. E aí, gente, na continuidade do texto, né, nós temos outros vídeos. Nós temos, por exemplo, o depoimento da Ana Paula Valadão, por exemplo, né? Trazendo também uma entrevista, né? E eu vou ler aqui rapidinho um trecho, né, dessa entrevista que ela deu ali nas dos gêneros. E essa mulher começa a... Por Leia. quê? Ah, voltou. Mas acho que ele não está percebendo que está travado. Oi? Aí, pronto. Voltou? Então Você você tinha travou. travado. Ah, mas o início da leitura... Pode reler. Não, não viu, Você ficou um não. pouquinho Pronto, então congelado. vou repetir, né? Em entrevista ali nas Rosas, Ana Paula Valadão fala: quando a mulher se converte a Jesus, começa a ler a Bíblia, começa a entender os princípios bíblicos sobre o homem, sobre a mulher, sobre a relação dos gêneros, e essa mulher começa a receber a capacitação do Espírito Santo. É algo tão natural que você não faz força para ser submissa, sabe? Né? Então, ela trazendo essa submissão como sendo uma capacitação sobrenatural divina para que a mulher entenda que é uma capacitação de Deus para ser submissa. Então, essa mulher que ainda não se tornou submissa nesses moldes, é porque ela não ainda abriu seu coração para que Deus pudesse fazer isso na vida dela. Né? Então, todas as mulheres são levadas a reproduzir esse comportamento porque elas precisam demonstrar que elas também receberam a mesma capacitação divina para ter esse comportamento. Né? Então, é super contemporânea a essa pastora, muito conhecida, multidões seguem, né? E a gente traz também no nosso artigo essa reflexão, né? Essa fala que, né, infelizmente... Nossa, e essa fala marca muito. Marca muito. Marca muito o terceiro discurso. Porque ela diz, você aprende isso porque Deus tocou o seu coração. E ela continua, é um respeito, é um negar a si mesmo. Né? É um negar a si mesmo. Então, negar a sua feminilidade, negar as suas vontades, seus desejos. Né? Então, tem toda uma construção aí. E só para encerrar, que ela diz o seguinte mais, ó. E que deve acontecer não só na relação marido-mulher, mas na submissão uns aos outros todo o tempo, que é muito natural, né? Então, não é só a mulher, não é só para o marido, é para com as outras pessoas também. A mulher tem que ser submissa a todos, né? Tem que ser submissa a todos, não só ao seu marido, que é natural, é uma capacitação divina, mas também a todos, né? Então, é super interessante a gente refletir, né, sobre essas questões. Tem outros episódios com o Valadão em que, por exemplo, ela incentivou uma certa vez: vocês, mulheres cheias de Deus, vitoriosas, postem fotos fazendo comida, cuidando do filho, fazendo alguma tarefa dentro de casa. Aí ela mesmo tira uma foto com uma colher de pau na mão, de avental. E nessa hora a gente não vê nenhuma a voz do esposo dela. E o vídeo que eu falei antes, que alguém filmou o homem limpando a igreja, era o marido dela. Então foi um fenômeno assim. Nossa, o pastor fulano está limpando a igreja. Nossa, isso é fenomenal. Isso é um homem de Deus, e tanto elogio, porque um homem estava fazendo limpeza. Né? E aí, muitas mulheres, como a gente sabe, que o discurso cria uma cadeia enunciativa, né, e cresce, a palavra é viva. Outras mulheres também começaram a tirar fotos na internet e postar, né, fazendo serviços domésticos para mostrar que eram submissas. E ela fala aqui, onde o Nath estava lendo, no local de trabalho, com pais, com irmãos, com a figura masculina. Gente, é tão tranquilo ser submissa, é tão bom. Ela acrescenta, Pet, sou tão feliz,
sou muito mais feliz no meu casamento depois que comecei não só a conhecer, mas a vivenciar a submissão. Então, a felicidade, né, ela vem a partir, né, dessa submissão, né, ao esposo. E tudo isso confirma os dados, né, do IBGE, que eu falei bem no comecinho da live, não só, né, eu citei a questão do número de mulheres nessas igrejas, mas tem também um outro dado, né, que são também mulheres pertencentes às classes mais pobres e menos escolarizadas. Né? Então, também tem esse agravante. Já é um discurso da própria igreja, né? A gente viu aí o Edir Macedo dizendo, está muito bom o ensino médio, né? Não precisa passar disso. Quando elas chegam, né, no ensino médio, porque há também outras interdições, né? Muitas meninas saem da escola, né, muito cedo, por conta de cuidar da casa, de irmãos menores, ou a própria gravidez precoce, né? Que a gente também apontou no artigo. Então, já tem um afastamento maior das meninas da escola do que os meninos. Então, é mais comum que as meninas caiam na evasão do que os meninos. E muitas das vezes relacionadas a questões domésticas. E aí entra Simone de Beauvoir dizendo novamente, isso não é da natureza feminina, isso é ensinado, né, para as meninas desde cedo e começa lá nos brinquedos, como a gente já falou. E como que isso, aí é a resposta, né? Cola mesmo, né? Porque a gente está falando de mulheres que não têm acesso a esse debate que a gente está tendo aqui, né? Mulheres que não transitam em meios em que são meios dialógicos, né? Fazendo aí uma menção a Bakhtin, em que as ideias ventilam, né? Em que há a possibilidade do debate, são sempre ambientes já, para elas, naturalizados como monológicos, e aí há sempre aquela reprodução de uma conduta, como o Petros disse, né? A avó, depois a mãe, aí vem a filha, é assim que ela vai cuidar da filha, e aí, né, sucessivamente, infelizmente. Eu quero parabenizar, eu tenho alunas aqui do 6º ano D e do 6º ano C, minhas alunas da rede estadual que estão aqui. Parabéns. Tenho discutido muito com elas alguns pontos também sobre isso, e já mostro o Bakhtin. Petros, a sala de aula é a nossa trincheira, meu amigo. Não é mesmo, Nath? A escrita, a sala de aula, nós estamos na luta aí. Estamos na luta, né, para levar essa informação. É por isso que somos tão perseguidos, né? Professores são tão perseguidos. Verdade. Porque a palavra do professor tem poder. Uhum. Verdade. Não é? Então, gente, nós temos aí mais de 1 hora já, né, de discussão. Daqui a pouquinho o Instagram vai nos derrubar. E já deu 1 hora? Nossa, nem parece. Já temos um pouco mais de 1 hora, né? E assim, mais uma vez agradecer a todo mundo que está entrando, né, que está participando, colocando aqui o seu boa noite. E dizer assim, né, que a gente tá muito feliz que esse texto está aí circulando, né, e que ele seja, para muitos, talvez aí um ponto de partida para gatilho, né, para que muitas pessoas possam estudar um pouco mais, se aprofundar, né, para que as mulheres possam romper, né, romper com esse sistema montado, esse arcabouço que está posto, né, para oprimir a mulher, para silenciar, né, para diminuir, né, essa mulher que hoje na sociedade tão importante, né, o seu lugar, as professoras, né, as profissionais, né, independentes, né, produzindo, né, então isso que é importante. Né? Então, a gente acho que já podia fazer as nossas considerações finais, né, para a gente já ir encerrando. Esse vídeo vai ficar gravado, né, para que as pessoas possam ver em outros momentos. Mas o nosso objetivo, né, com esse artigo foi esse, né? Trazer justamente essa discussão, né, de como esses sermões, né, ele utiliza, né, dessa voz de autoridade, terceiro do discurso, né, para validar o que eles estão dizendo, né, para retirar, né, essa responsabilidade do que diz, né, também, né, porque eles não são responsáveis pelo discurso, né, é um discurso que é superior, que é irrefutável, né? E passar aí também para a professora Rosana já ir fazendo as suas considerações, depois o Petros, e no final a gente encerra
aqui, né? Muita dor no coração, porque a gente podia ficar aqui a noite toda. Mas a gente... Vixe, facilmente. Ó, a minha consideração, eu acho que, né, a gente já falou bastante, né, acho que ficou bem claro. Somos todos professores, então o nosso artigo é bem didático, né, apesar de a gente estar trabalhando com dois filósofos, né, um filósofo da linguagem e uma filósofa, né, a gente consegue trazer esses conceitos de uma forma mais clara, né, e mais didática, então não é um texto que está restrito ao ambiente acadêmico, né, num país como o nosso, tão carente de educação, que a educação é tão perseguida, tão sucateada. É nossa função na academia popularizar o conhecimento, né? Eu acho que essa live, esses caminhos, né, que a internet nos dá, são essenciais para isso, para a gente poder dialogar fora dos muros da academia, né? Porque é lá que está a galera, né? Que estão os eleitores, que está o pessoal que precisa... É um pouquinho, é só um empurrãozinho, né? Para a gente conseguir ter uma sociedade mais justa, né? Mais consciente, enfim. E eu queria só dizer que eu quero que isso aconteça mais vezes, viu? O Petro sabe que eu estou sempre à disposição. Quando ele me manda mensagem, eu falo, que dia? Porque eu adoro estar com vocês. A gente tem sempre debates super valiosos e muito profundos. Me deixam a cabeça cheia de ideias. Vamos escrever mais, tá? Vamos nos ver mais. Verdade. E obrigada aí para todo mundo que assistiu a gente. E nos procurem aí nas redes, se quiserem trocar uma ideia, porque a gente gosta de dialogar, não é à toa que somos todos bakhtinianos. Muito obrigada, viu, meus queridos? Eu adorei. Petros. Eu também quero agradecer a mediação do professor Nadson, quero agradecer aqui ao espaço dado pelo Gelite, né? Aqui o grupo. Agradecer à professora Rosana, olha, sem palavras. Como eu disse no início, sou seu fã do professor Nadson. A história de vocês me toca muito. A força de vocês nos encoraja. E eu quero convidar a todos, a todas, a baixar o nosso artigo e ler. Porque é muito mais que isso. 1 hora é pouco, né? Mas gostaria que vocês se debruçassem sobre o artigo para estudá-lo, fazer comparações nos trechos bíblicos, compreender o que é literal, o problema de entender as coisas de forma literal, tá? E esses discursos, tá? Hegemônicos, abissais, que nos traz muitos problemas. Inclusive, já estou fazendo convite para a professora Rosana e o professor Nadson para construirmos um outro artigo. Opa! Porque o advento, tá, desse governo veio de vozes vem de vozes religiosas. Monológicas, religiosas, fascistas, arbitrárias, contra a diversidade, racistas, machistas. Pior é isso aí. Deus não está acima de tudo, tá? Deus está do nosso lado. Ele anda conosco, tá? Ele não é hegemônico, como de novo a voz do terceiro aí, né? Deus acima de todos. Deus acima de todos. E não é, tá? Isso, a revista Letras de Hoje, vocês podem baixar na revista Letras de Hoje. Muito interessante, esse dossiê foi organizado pelo professor Luciano Ponzi, da Itália. Da Itália. E a professora Luciane. Luciana Paula. Da Unesp de Assis. Uma grande estudiosa, grandes estudiosos de Bakhtin. De Bakhtin. Obrigado.
Agradecemos a todos, né, pela participação. Mais uma vez agradecemos à professora Rosana, ao professor Petros e aqui a professora Adriana, nossa líder do Grupo Gelite. Agradecer a todos vocês, né, a professora Adriana está aqui conosco, acompanhando. Aos membros do Gelite que estiveram aqui conosco também durante todo esse tempo, do Grupo Avalon, não é isso? Falei certinho agora? Isso, falou. Os demais grupos também, né? Os demais grupos que participaram conosco aqui nesta noite, né? Dizer que no grupo, no feed do Grupo Gelite, tem o endereço certinho do nosso artigo, né? De outros textos também que o grupo tem desenvolvido. E professora Rosana, professor Peço, aguardo vocês aqui no Rio Branco, nos eventos, na minha universidade, na UFAC também, tá? Para a gente movimentar aqui também, trazer muito conhecimento, muita discussão legal aqui para a sociedade acriana também, tá bom? Então, gente, Só chama, só chama. até a próxima. Tchau. Um beijo, meus queridos.